Nós estamos na série de mensagens, a alegria do Senhor é a nossa força, e quero ler o texto com os irmãos de Neemias 8, versículo 10. Abram aí suas Bíblias, o Fabrício vai projetar, vou ler aqui na versão que vai ser projetada. Neemias 8, verso 10. Esse momento aí, irmãos, é um momento interessante, porque depois da reconstrução do templo, depois que o povo de Israel começou a retornar para Jerusalém, que começaria a ser construída, eles encontraram a lei do Senhor, e a lei foi lida e explicada pelos sacerdotes e levitas durante a grande parte do dia, E ao final do momento, o sacerdote, o administrador Neemias, ele disse: podem sair, comam bem e bebam vinho doce, repartam com os que têm nada e os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. E hoje a nossa mensagem, a nossa reflexão, ela tem por título: Sirvamos a Deus com alegria. E ela é baseada no Salmo de número 100. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. O versículo tema da nossa mensagem essa noite é o versículo de número 2, que diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Mas nós vamos ler todo o Salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Versículo 2, vou ler novamente, diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Pai, quero te agradecer por estar aqui na tua casa, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na tua presença, louvando o teu nome, cantando louvores a ti, compartilhando, Pai, das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas vitórias, aquelas que temos recebido do Senhor. Obrigado pelo acesso que temos a ti através do teu Filho Jesus, pelo sacrifício precioso, Pai, que Ele fez na cruz do Calvário. Obrigado por essa comunidade que se reúne com o objetivo de te adorar, Pai. E nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações por intermédio da tua palavra. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Irmãos, estamos chegando a mais um final de ciclo. Estamos chegando já ao final do ano. E nesse fim de ano, talvez aquela data mais esperada do mundo cristão, que é o Natal. Se os irmãos derem uma passeada aí pela cidade, os irmãos já vão ver as luzes piscando, vão ver as ornamentações. Parece que aquilo que dizem, o espírito do Natal começa a tomar conta das pessoas. Aquela sensação gostosa, de final de ano. Quando nós éramos crianças, lá no passado, parece que demorava. Parece que passava muito mais do que um simples ano para a gente chegar nessa data. E hoje o tempo, correu. Parece que ontem nós iniciamos um novo ano e hoje nós estamos prestes a celebrar mais um Natal. Eu não sei se é o sentimento que eu tenho sozinho, eu creio que os irmãos
também tem esse mesmo sentimento. Mas uma coisa, irmãos, que eu acredito que seja comum em cada um de nós, é que mesmo chegando um ano diferente, as experiências, elas são as mesmas. As constatações que nós fazemos, elas continuam sendo as mesmas. O Natal se aproxima, o Natal vem chegando, e a pessoa principal, aquela que deu razão do Natal, ela tem sido colocada de lado. O personagem principal do Natal tem sido outra pessoa. Passando aqui na frente da igreja, e uma das casas aqui próximo a gente, tem um personagem assim, dessa altura, que nós tanto conhecemos, né? Vestido com a roupa vermelha, um gorro na cabeça. E nós temos percebido que ao longo da nossa história, a gente tem visto que Jesus ele tem sido trocado. Alguém e as pessoas têm colocado outras coisas no lugar de Jesus. Nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical a Carta aos Hebreus. E na Carta aos Hebreus, uma das características da mensagem do autor é de apresentar a supremacia e a suficiência de Jesus Cristo em relação às coisas que passaram. Nós devemos resgatar o Natal de Jesus, colocar ele de fato no seu devido lugar, dar a ele a devida adoração que ele merece, que ele é aquele que merece de fato a verdadeira adoração, e deixarmos de lado as coisas mais simples. Essa é uma constatação que ano após ano nós vemos observando. Tudo isso que nós acabamos de falar é algo que entra ano, sai ano, nós chegamos a esse período do ano com a mesma constatação. A adoração durante o ano, a adoração a Deus, ela tem sido colocada de lado e colocado outros personagens no lugar dessa adoração. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela vai totalmente na contramão disso desse cenário que eu acabei de traçar para os irmãos. Quando nós começamos a ler, a folhear a Bíblia, começamos a estudar, nós vamos perceber que o centro, que o foco da palavra é apresentar uma verdadeira adoração àquele que é digno de receber o louvor e a adoração. E é justamente o que o Salmo de número 100 fala, de como o adorador deve se achegar até Deus, qual a motivação do adorador de se achegar até Deus e como ele deve se achegar até Deus. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite. O tema da nossa mensagem, irmãos, é: sirvamos ao Senhor com alegria. Sirvamos ao Senhor com alegria. O Salmo de número 100, irmãos, junto com o Salmo de número 95 até o Salmo de número 105, nós vamos ver algumas características desses salmos, que são salmos de louvor e adoração a Deus. O Salmo 95 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Salmo de número 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Salmo 97, o Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Salmo de número 98, cantai ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmo de número 99, o Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins. Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. E se nós formos folheando os salmos seguintes, até o Salmo 95, nós vamos ver que eles têm essa finalidade de apresentar, convidar a todos a adorar aquele único que é digno de receber adoração. Aquele único que é digno de receber toda e irrestrita adoração. E no meio do Salmo 95 ao Salmo 105, nós cantamos alegres o Salmo de número 100. É aquele que
provavelmente a maioria de nós conhece. É aquele que nós sempre estamos cantando louvores no que o salmista escreveu essa noite. E aqui nesses versículos, irmãos, nós encontramos algumas características, alguns motivos pelo qual nós devemos adorar o Senhor. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria, irmãos, de dizer aos irmãos que essa adoração a Deus, ela é um convite a todas as pessoas. A adoração verdadeira a Deus é um convite a todos. O Salmo, versículo 1 diz: celebrai ao Senhor com júbilo quem? Todos os habitantes da terra. O salmista Davi, quando ele escreve ao Senhor, quando ele escreve esse salmo, porque os salmos é a manifestação do coração do homem a Deus. Quando a gente lê a palavra, nós vemos que a Bíblia como um todo, ela é Deus falando, Deus se revelando ao homem. A Bíblia como um todo é Deus transmitindo a sua mensagem, é Deus transmitindo os seus ensinos, a sua correção, o seu amor e a sua graça à humanidade. É Deus falando ao homem com palavras humanas. Essa é a Bíblia Sagrada. Mas o livro dos Salmos, ela tem uma característica um pouquinho diferente. É um coração agradecido a Deus, expressando o seu amor e gratidão a Deus através dos louvores que foram escritos aqui. Os Salmos, no contexto judaico, eram hinos de louvores que eram cantados. Essas poesias que estão aqui escritas, irmãos, elas eram cantadas pelo povo de Deus no momento de adoração. Existe um grupo de salmos chamado Salmos de Degraus, ou Salmo de Peregrinação, que os judeus, durante as festas que estavam prescritas na lei, saíam da sua cidade e no caminho até Jerusalém, eles iam cantando ao Senhor, celebrando em meio às dificuldades do trajeto até a cidade, até a subida de Jerusalém, eles iam louvando a Deus. Inicialmente, quando Davi escreve, a mentalidade do judeu da época é convidar o povo judeu a adorar a Deus. Convidar um povo específico para adoração a Deus. Mas hoje nós vemos que esse chamado à adoração é a todos os habitantes da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. É um convite para mim, é um convite para você, a adoração ao Senhor. No versículo 4, irmãos, tem outra coisa que eu gostaria de destacar antes da gente entrar nos nossos motivos, é que o texto diz assim: entrai pelas portas dele com ações de graça, em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e louvai ao seu nome. Voltando à nossa mente, a mente do homem judeu que escreveu esse salmo, o local de adoração era um local específico, era o templo de Jerusalém. Era lá que eram oferecidos sacrifícios, era lá que eram levantadas as ofertas, era lá o local onde Deus havia escolhido para ser adorado. Era ali, naquele local específico. No momento atual, nós sabemos que já não existe mais o templo de Jerusalém levantado. E quando Jesus Cristo, no diálogo com aquela mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, que ela fala justamente sobre isso: Senhor, os nossos pais dizem que nós devemos adorar nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém. A resposta de Jesus a essa afirmação da mulher foi de que nem no monte em Samaria e nem em Jerusalém. A adoração a Deus, irmãos, desse povo que é universal, a adoração que deve ser universal de todos, é uma adoração que não se limita a um espaço geográfico. Houve um momento específico que foi assim, que era necessário ser assim, mas com o advento de Jesus Cristo, a sua vinda a esse mundo, a sua morte e ressurreição, Jesus derrubou a barreira
geográfica que existia para a adoração do povo. E hoje a adoração é realizada aqui nessas 4 paredes. A adoração ao Senhor é realizada nas 4 paredes lá da sua casa. A adoração ao Senhor é realizada lá nas 4 paredes de onde você trabalha. A adoração ao Senhor é uma adoração que não se limita a um espaço, é uma adoração que é realizada pelo adorador onde quer que ele esteja. Jesus Cristo disse à mulher samaritana: vai chegar um tempo, e o tempo já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus acrescenta: são esses que o Pai busca. O texto do Salmo número 100, ele nos apresenta claramente o ambiente religioso do povo judeu. O templo de Salomão, a entrada do santuário, os pórticos, os átrios, mas o convite à adoração, irmãos, é um convite que não se limita ao momento que nós estamos reunidos aqui na igreja. A esse momento de 1 hora e meia que nós estamos aqui lendo a palavra, cantando. A verdadeira adoração a Deus é uma adoração que vai muito além daquela porta. É uma adoração diária, é uma adoração todos os dias, todas as horas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12, ele vai falar que nós devemos oferecer os nossos corpos a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que essa de fato é a verdadeira adoração, porque ela representa um culto racional, onde eu, como adorador, eu coloco diante de Deus tudo aquilo que Deus me colocou de talento, de disposição para a obra do Senhor. Adoração ao Senhor não se limita a um povo específico, não é judeu, não é grego, são todas as pessoas em Cristo, são convidadas a adorar a Deus, a servir a Deus. E essas pessoas devem adorar a Deus em todo lugar. Eu devo buscar adorar a Deus em todo lugar. A religião islâmica, irmãos, é a segunda religião em maior quantidade de membros atualmente. Existe uma cidade, talvez os irmãos já saibam e aqueles que não sabem, mas existe uma cidade na Arábia Saudita chamada Meca. Essa cidade é a cidade mais importante para o Islã. E lá nessa cidade tem um templo religioso, onde existe um monumento, é uma cabana, né, Caaba que chama, e lá dentro da Caaba tem uma pedra. Em um dos cantos tem uma pedra. E os irmãos já viram os muçulmanos no momento de adoração, nessa igreja lá deles, nessa mesquita, vocês já viram? Eles têm 3 regras que eles precisam cumprir durante a sua vida toda. E uma delas é de ir pelo menos uma vez na vida à cidade de Meca, peregrinar. É uma pedra que está colocada numa das esquinas da Caaba e eles estão ali, rodando. E quando a gente vê aquele momento ali, irmãos, a gente vê o tanto de zelo que aquelas pessoas têm pelo Deus deles. Lá na Índia, uma outra religião, a religião hindu, as pessoas elas se martirizam pelos seus deuses. Quando nós lemos algo a respeito das religiões na Índia, porque são algumas, não é uma religião apenas, nós vamos ver que eles têm vários deuses. E muitas vezes eles oferecem os seus corpos em sacrifício a esse Deus. Há uns anos atrás, eu vi uma imagem na internet de um senhor, que lá eles têm a figura desses homens que são considerados santos na religião. Ele decidiu levantar o braço para o Deus dele e ficou não sei quantos anos com o braço levantado. Quando nós observamos a forma como as pessoas adoram esses falsos deuses, nós cristãos muitas vezes ficamos envergonhados. Quando a gente observa o zelo que eles têm, na ignorância deles, a forma como eles oferecem a vida deles a esses deuses,
muitas vezes nós cristãos ficamos envergonhados, porque nós não temos essa mesma iniciativa de adorar a Deus. Todas as pessoas, em qualquer lugar. E eu queria apresentar aqui essa noite, irmãos, baseado no Salmo, alguns motivos pelo qual nós devemos adorar e nós devemos servir ao Senhor com alegria. A partir do texto, existem motivos? Você tem motivo para adorar a Deus? Eu sei que os irmãos têm motivos para adorar a Deus. Eu sei que tem ocorrido coisas na vida dos irmãos, na vida de intimidade dos irmãos com o Senhor, que os levam a adorar a Deus, que os levam a buscar de uma intimidade maior com Deus. Eu gostaria de compartilhar algumas características aqui nessa noite, irmãos, baseado nesse salmo, e dizer, você deve adorar a Deus por isso. Primeira coisa, nós devemos celebrar a Deus por quem Ele é. Se já não houvesse outra coisa, isso já seria o suficiente. Nós devemos servir a Deus com alegria, porque Ele é Deus. É o que o Salmo de número 100 diz. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, versículo de número 3, sabei que o Senhor é Deus. Nós devemos servir a Deus com alegria porque Ele é Deus. Isso já seria motivo suficiente para nós servirmos a Deus com alegria. O Deus que nós conhecemos por meio da palavra, aquele que se revelou à humanidade por meio da sua palavra, é o único Deus verdadeiro. O homem constrói, o homem faz com suas mãos, na sua imaginação, o homem constrói deuses. Mas só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus que nós conhecemos por meio da sua palavra. Ele merece adoração, é Ele que merece o verdadeiro louvor. O segundo motivo, irmãos, é porque Ele é o Criador de todas as coisas. Versículo de número 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. No princípio criou Deus os céus e a terra. O evangelista João vai falar a respeito do verbo de Deus, que estava com Deus no princípio e que era Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O autor de Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que ele fez o mundo e ele sustenta o mundo pelo poder da sua palavra. Deus moldou o mundo, formou o mundo, colocou o mundo girando, por assim dizer, em funcionamento, e Deus controla esse mundo com as suas mãos. Adoremos a Deus, servimos a Deus com alegria, porque Ele é Deus. Sirvamos a Deus com alegria, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que fez você. Foi Ele que construiu você, construiu o seu ser, ainda antes de você existir lá no ventre da sua mãe. De uma forma admirável, né? O texto bíblico vai dizer isso. Antes de sair uma única palavra dos nossos lábios, Deus já conhece cada um de nós. Deus é o Criador do mundo, é o Criador de todas as coisas, e por isso nós devemos servir a Deus com alegria. Terceira coisa, porque nós pertencemos a Ele. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Talvez essa verdade aqui, irmãos, que a Bíblia nos apresente, talvez seja uma das mais difíceis de nós apresentarmos àquelas pessoas que não são cristãs. O Evangelho de João, no capítulo de número 1, João vai dizer que o verbo veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Com base nesse texto, nós afirmamos pelo que cremos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós passamos a condição de ser filhos de Deus através de Jesus Cristo.
Deus não nos criou apenas para sermos suas criaturas. Deus nos criou para que nós pudéssemos desfrutar de uma intimidade com Ele e uma intimidade de filhos. Talvez não exista num relacionamento de pessoas de iguais, um relacionamento mais próximo do que aquele relacionamento de filiação, de pai com filho. E Deus nos chama para ser filhos. O chamado para essa intimidade, para viver próximo de Deus, para receber de Deus essa filiação, é transmitida a todos. Nós devemos servir a Deus com alegria, porque Ele é Deus. Nós devemos servir a Deus com alegria, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. E nós devemos servir a Deus, porque nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele declara isso. Nós somos povo escolhido por Deus, de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. É assim que Pedro fala a respeito da igreja. De uma forma especial, irmãos. Ele escolheu num determinado momento a nação de Israel. Em determinado momento da história, do plano de salvação, onde as coisas ainda estavam começando a se desenrolar, Deus escolheu Israel, chamou Israel para ser luz às nações, para ser o seu representante aqui na terra. Essa barreira de nacionalidade, de espaço geográfico, Paulo fala que Jesus Cristo derrubou isso. Lá na carta aos Efésios, Paulo fala que Jesus Cristo derrubou e aproximou aqueles que não eram judeus, nós no caso, que não éramos judeus, a Jesus Cristo. Nos aproximamos a Deus através de Jesus Cristo. Aquela promessa que Deus havia feito para Abraão lá no passado, ela alcançou cada um de nós hoje. Não ficou restrita. Deus nos chama para próximo dele, para ser os seus filhos. Hoje, esse chamado não é apenas para um povo específico, mas é para todos nós. Devemos adorar a Deus primeiro por quem Ele é. Ele é Deus. Ele é o Criador. E nós pertencemos a Ele, nós somos dele. A segunda coisa, irmãos, é pelo que Deus faz. Devemos servir a Deus com alegria pelo que Ele faz. Versículo de número 5. Porque o Senhor é bom. Devemos adorar a Deus por causa da sua bondade para conosco. Quantos foram alvos da bondade de Deus essa semana? Levanta-se a mão. Não precisa não. Pode baixar, mas eu creio que cada um dos irmãos, como eu, tenho sido alvo da bondade de Deus. Mesmo sem merecer, Deus cada dia tem derramado da sua graça e do seu amor, assim, de forma abundante na vida de cada um de nós. Volto a repetir, mesmo sem nós merecermos, Ele tem feito isso. Pelo que Deus faz, devemos adorar a Deus, servir a Deus com alegria pelo que Ele faz. Primeiro, pela sua bondade para conosco. A segunda coisa, pela sua misericórdia. Devemos servir a Deus com alegria pela sua misericórdia. Misericórdia é Deus não nos tratar da forma como nós merecemos. Se nós analisarmos a nossa vida, a nossa condição de homens pecadores, afastados de Deus por causa do pecado, condenados à perdição, condenados à morte, a única coisa que nós mereceríamos seria a morte. Mas Deus não nos trata dessa forma. Deus nos chama para um verdadeiro relacionamento com Ele e nos concede a vida através de Jesus. Deus é bom, Deus é misericordioso para conosco. E a terceira coisa nesse ponto de o que Ele faz é porque Ele é fiel. Porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Mesmo quando nós quebramos as promessas que fizemos. Está chegando aí o final do ano, aí todo mundo, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer coisas novas.
eu vou ser um empregado melhor, eu vou ser um servo de Deus melhor, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí lá pelo meio do ano, quando a gente começa a avaliar, consegui, não. Isso tem demonstrado que muitas vezes nós temos falhado diante de Deus em relação aos propósitos que nós colocamos para Ele. E mesmo assim, Deus continua sendo fiel para conosco. Apesar da gente falhar diante dEle, apesar da gente muitas vezes não conseguir cumprir, não querer cumprir o que prometemos a Ele, Deus continua sendo fiel. Imagina se Deus retirasse de cima de nós a sua mão protetora. Um segundinho só. Se nós pensarmos em algo que é essencial para a nossa vida, que se Deus nos privasse, nós seríamos perdidos aqui desse mundo. Já pensou ficar um pouquinho sem oxigênio? Já pensou parar um pouquinho assim sem respirar? A gente estudou aqui no mês passado aqui uma disciplina de apologética aqui no seminário. E os irmãos que fizeram parte dessa disciplina vão lembrar disso que eu citei para os irmãos. Existem algumas constantes no universo que colocam o universo num ajuste e que só nesse ajuste que é possível ter vida na Terra. E uma dessas constantes é a quantidade de oxigênio que existe na Terra. É cerca de 27% da atmosfera da Terra é feita por oxigênio. Se fosse um pouquinho menos, nós teríamos dificuldade de respirar. E se fosse um pouco mais, haveria combustão espontânea. Então, isso é uma prova da fidelidade de Deus para conosco. Aquilo que precisamos, na medida certa, o Senhor nos dá. Uma coisa que a gente não vê, mas é essencial para a nossa vida aqui, Deus está ali controlando e concedendo a gente. Imagina se Deus nos privasse do oxigênio. Devemos servir a Deus com alegria pelo que Ele faz, pela sua bondade para conosco. Devemos servir a Ele por causa da sua misericórdia para conosco. E devemos servir a Deus porque Ele é fiel para conosco. E como nós podemos servir a Deus, irmãos? Agora, para finalizar. Como nós podemos servir a Deus com alegria? Eu citei aqui apenas duas coisas para que nós pudéssemos pensar. Podemos servir a Deus com alegria, com o coração na obra do Senhor. Quantas vezes nós temos ouvido o nosso pastor, os nossos líderes, vir aqui à igreja convidar os irmãos a participar dos projetos missionários da igreja? É algo estranho? Estou falando algo diferente para os irmãos ou os irmãos já escutaram isso? Já escutaram isso? Quantas vezes nós temos ouvido? Nós temos um projeto missionário aqui do lado da igreja, num bairro aqui próximo, os irmãos precisam conhecer. Eu posso servir a Deus com alegria, com o coração envolvido na obra do Senhor. Não só tem o projeto Ágape, não. Nós temos outros projetos missionários espalhados aqui na região do litoral, no Joás Souza. Outra coisa, como eu posso servir a Deus com alegria? Trabalhando dentro da minha igreja com os dons e talentos que tenho recebido de Deus. Servindo dentro da minha igreja, da minha comunidade de fé, trabalhando com os dons e talentos que o Senhor tem nos concedido. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que Deus colocou uma habilidade, algum dom na sua mão. E você precisa aproveitar esse dom que o Senhor deu para a edificação do corpo de Cristo. Aquela parábola dos talentos, né? Nós conhecemos, Deus dá alguns talentos, um dono de uma terra dá alguns talentos para as pessoas, e eles vão trabalhando, devolvem a Deus o seu talento e o que ganharam, além daquele talento. E teve um outro que ficou com medo. Pegou, guardou, escondeu, porque ele, na mentalidade dele, ele era um homem duro, que colhia onde não plantava, e foi lá e pegou o talento e escondeu. E a sentença daquele senhor foi servo mau. Servo mau. Nós devemos servir a Deus com alegria, com o coração envolvido no trabalho missionário na obra do Senhor e trabalhando dentro da nossa
igreja, com os dons e talentos. Nós precisamos servir a Deus, irmãos. E isso, irmãos, os irmãos talvez acham que é fácil vir aqui falar essas coisas, mas durante toda a semana em que temos meditado nas passagens, na reflexão, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, tem sido um profundo aprendizado para cada um de nós. Que esse final de ano e que o nosso próximo ano seja um ano de alegria. Não uma alegria vinda de nós mesmos, mas uma alegria vinda do Senhor, porque Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Então, que Deus nos abençoe essa noite. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém?